Nenhuma desgraça é pouca. Claro que o microfone parou de funcionar do nada. Então, se o som não te agrada, sei lá, amiga, pula pro próximo episódio. Estamos em tempos de turbulência e eu tô fazendo o melhor que eu posso. E aí, amigas, tudo bem com vocês? Comigo não tá nada bem, sinceramente. 2025 já tem sido um ano meio esquisito, já falei sobre isso em outros episódios, mas essa semana, olha, eu não sei aonde que a gente tem que botar essa culpa. Parece que eu escolhi a semana mais engarrafada do universo pra me mudar. Porque tem o eclipse do não sei aonde, tem a lua cheia com não sei o quê, e eu não sei onde tá Mercúrio. Eu sei que assim, onde podia dar merda, está dando merda, entendeu? Só que tudo ao mesmo tempo. Se você é nova aqui, desculpa pesar o clima. Eu prometo que os outros episódios são um pouquinho mais leves. As pessoas até acreditam que eu sou uma pessoa de boa. Esse episódio aqui vai ser o meu exposed. Porque você vai perceber que eu não sou de boa. Eu tô pistola da cabeça e a gente vai ter que conversar sobre isso. Porque afinal de contas, eu dou os conselhos que eu preciso escutar, né? Então, já me antecipando na minha vinheta, antes que a gente comece esse episódio, eu vou me apresentar oficialmente. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Lu de Souza, aonde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E olha, esse daqui. Menina, se eu te falar que até com a minha terapeuta gritei essa semana, você acredita? Detalhe que eu tô fazendo terapia com ela tem 6 semanas. A querida já viu todas as minhas cores. Ela deve estar. Nossa, essa daí. Olha, sinceramente, eu fui na terapia ontem e eu gritei, eu xinguei, eu chorei, tudo ao mesmo tempo, de estresse. Mudança é um negócio muito estressante. E eu não tô nem falando no sentido, sabe, sei lá, metafórico da palavra, existencial da palavra. Tô falando mudança mesmo, mudar de um local para o outro. E eu achava que eu já estaria boa nisso. Porque eu me mudo praticamente a cada 1 ano e meio, 2 anos. Desde sempre, por causa dos contratos dos aluguéis que eu faço. Mas dessa vez, nossa senhora, como que tá difícil, né? Eu tô saindo de um apartamento que tá 100% mobiliado para um apartamento que tá 0% mobiliado. Inclusive, isso aqui, um dia, vai ser o cenário desse podcast, mas por enquanto a gente tem o quê? Uma cadeira de praia, um microfone quebrado, que eu tô só segurando ele aqui na minha mãozinha por dependência emocional pra segurar alguma coisa, porque eu gosto de segurar ele enquanto eu falo, mas eu tô tentando usar esse microfonezinho pequenininho aqui, se Deus quiser vai dar certo, porque se não der certo, eu realmente vou perder o último 0,5% de sanidade, o band-aid que tá segurando a minha sanidade, entendeu? Ele vai se romper e eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Pois é, amigas. A vida adulta, ela tem essas coisas, né? Às vezes a gente tá passando por umas fases que parece que é um super marasmo, aí de repente, do nada, tudo acontece ao mesmo tempo. E é impressionante como quando as coisas começam a acontecer, elas literalmente começam a acontecer, parece que tudo ao mesmo tempo. Tanto pro bem quanto pro mal. E às vezes é o bem e o mal junto. E aí você não sabe muito bem onde focar. E, enfim, tem uns episódios atrás aí que eu falo sobre essa minha questão de acabar, às vezes, olhando o copo meio vazio com mais frequência, né? Nesse caso, não é nem olhando o copo meio vazio, só que, tipo assim, tem muito problema que eu preciso resolver agora, BO mesmo, antes de eu começar a colocar as coisas boas em ótica, sabe? Antes de eu conseguir apreciar as coisas boas. Essa nem é a primeira vez que eu tô gravando esse podcast hoje. Eu tentei gravar mais cedo, mas tava um sol do cacete. Por isso que eu tava com esse óculos de sol. Agora o sol tá baixando, mas eu decidi manter aquele personagem, porque eu acho que tá evocando a minha personalidade, então eu estou de óculos escuro. Mas tava um sol tão forte que o meu celular ficava esquentando a bateria e aí a câmera desligava. Ou seja, não é nem a primeira vez que eu tô tentando gravar isso. Você tem noção o meu nível de estresse agora. E aí eu fiquei assim, cara, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre períodos de turbulência, sabe? Porque assim, imagina que você tá dentro de um avião, tá? Aí primeiro vai vir a aeromoça e vai falar: Olá, vamos começar a passar por um período de pequena turbulência, por favor, afivelem seus cintos, evitem levantar de ir ao banheiro. Beleza, ok. A gente aguenta, tá tudo ali. Aí depois talvez o piloto vira e fala: Galera, segura aí, não vamos no banheiro, turbulência aqui. E aí depois, entendeu? Você começa a ver uma movimentação sei lá, da aeromoça indo sentar na cadeirinha dela, porque ela também consegue ficar em pé. Aí o negócio vai ficando esquisito, entendeu? E aí chega uma hora que realmente a turbulência começa a ficar num nível que você começa a ficar pensando: Meu Deus, será que eu deveria pagar aqueles R$ 100 de internet aqui pra mandar uma mensagem pra minha mãe? Falando que eu amo, né? Dizer aquelas últimas palavras pro meu cachorro. Que não sei, entendeu? Então, a vida tem dessas. Só que o que acontece? Quando você tá nesse momento dentro de um avião, tudo bem, às vezes você nunca passou por esse momento de um avião, mas só imagina o que você tá passando, tá? Nesse momento, vamos dizer que as máscaras de oxigênio caem. Você fala, ferrou. Agora ferrou. Só que o nosso instinto, nesse caso, é surtar, né? Óbvio, surtar.
tá, estamos em turbulência, as máscaras estão caindo aqui de oxigênio, é possível que tudo vá pro beleléu. Só que aí, é exatamente nessa hora que a gente quer surtar, que a gente tem que se manter, na verdade, meio frio, sabe? Calculista, metódico, de falar, ok, estou surtando, tô surtando, mas eu também preciso fazer o que eu preciso fazer aqui, que é o quê? Botar a máscara direito pra eu poder respirar. Se eu tiver com uma pessoa, botar a máscara nela após botar a máscara em mim. Se eu tô sentada no assento de emergência, agora é a hora que eu vou ter que abrir essa porta de emergência, possivelmente. E eu não prestei atenção no que o aeromoça tava falando. Então eu vou ter que descobrir agora, com calma, mas surtando, mas com calma. Percebe que é um jogo, uma disputa em que você tá surtando, você tem todo o direito de estar surtando, mas você ainda assim precisa manter a calma e criar um passo a passo. Tipo, fazer, ok, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não dá nem pra calcular a dimensão disso tudo. Então, qual é o primeiro passo? Fiz o primeiro passo, agora o segundo passo, e agora o terceiro. Na vida também é a mesma coisa. Quando a gente tá passando por esse período de turbulência, ao invés de a gente só pensar naquele salto lá na frente, a gente tem que pensar no próximo passo. Então, por exemplo, eu gastei um absurdo de dinheiro com o ar-condicionado porque o bonito que botou meu ar-condicionado decidiu passar a perna em mim, botou, instalou igual a cara dele. Meu quarto tá horroroso, tá com cano de ar, de tubulação dentro do quarto. Vai ter que cortar o vidro e aí eu vou ter que vedar o vidro. Gente, assim, tá um inferno, tá? Datena, roda imagens. Se você estiver vendo em vídeo, você pode ver uma foto de como é que tá isso aí. E óbvio que eu fiquei chateada. É óbvio que eu surtei. É óbvio que eu estou surtando com o fato de que eu nunca paguei tanto boleto ao mesmo tempo em toda a minha vida. Não é só o boleto de mudança, não é só o fato de que eu tô pagando um aluguel novo, de que eu tô tendo que mobiliar tudo. Então, tipo assim, desde do garfo até a televisão, entendeu? Que eu tô tendo que bancar, não é só isso. É também o fato de que, por um acaso, aconteceu de que esse mês eu tenho que pagar todas as coisas do mundo. Eu tenho que, por exemplo, renovar o plano da minha academia. De todos os meses do ano, o plano decidiu que seria renovado agora. Eu tenho que renovar o pacote de edição de vídeos do Instagram com a editora. Tudo bem, já renovei, mas era mais uma coisa. Ou eu perdi o dinheiro da passagem. Pois é, eu tô aqui porque eu não fui viajar para Lençóis. Vocês lembram? Vocês falaram, não, Lu, vai sim, vai sim. Gente, não tinha como. E entre perder 3 mil reais e ir pra lá pra gastar 10 ou 15, né, naquela viagem, pra me estressar, eu preferi só perder os 3 mil, porque no final eu ia perder 15. Você tá entendendo? Tipo, não sei se eu gastar 15 mil reais lá. Mas eu tô jogando assim, entendeu? Eu preferi perder só o dinheiro da passagem do que perder o dinheiro da experiência inteira. E odiar Lençóis. Só porque eu estaria lá completamente preocupada com as coisas daqui. E eu sei que é hipocrisia, porque eu falei no outro episódio, a gente tem que viver, ver novos ares, não sei o quê, mas às vezes a gente tá passando por um período de turbulência e a gente tem que agir de maneira mais metódica. Isso envolve o quê? Fazer o que você não tá afim de fazer. Entendeu? Isso envolve ter que tomar decisões que você fica assim, meu Deus do céu, isso faz sentido? Caraca, eu não me sinto adulta o suficiente, eu não sei se eu tô tomando a decisão certa, mas ainda assim, você tem que tomar essa decisão porque só cabe a você. Entendeu? A vida adulta é essa, ela só cabe a você. Então, agora sim, né, essa questão do ar-condicionado, eu tentei ali ver o que poderia ser feito. Até conversei com outra pessoa pra ver se ele poderia consertar a cagada, mas ia ficar ainda mais caro. E, gente, eu já gastei muito dinheiro ali. Então eu falei, olha, de boa, é só o meu quarto. Eu só uso meu quarto para dormir. Eu não sou a pessoa que fica no quarto. Eu não uso meu quarto pra nada, a não ser dormir. Então, assim, tá tudo bem, sabe? Tem países em guerra. Tá tudo bem se eu tiver um cano de tubulação de ar-condicionado ali passando pelo lado de fora. Desde que, no final das contas, eu consiga ficar refrescada durante o verão, tudo bem. Depois eu posso ver isso lá pra frente, entendeu? E aí, qual é o próximo passo agora? Agora o próximo passo é botar o blackout. E aí o próximo passo é instalar a televisão, que por um acaso ainda não chegou. Está atrasada. Não sabemos por quê. Mas enfim, é tentar esperar os móveis ir chegando e ir montando ele aos poucos e dando forma pra casa aos poucos. E pra uma pessoa ansiosa, amiga, isso é muito difícil. Até porque a gente tá acostumado no Instagram, até quando a gente tá vendo, tipo, vlog de mudança, de reforma, a gente sempre vê o resultado final, entendeu? Mesmo que a pessoa faça vlog, ela geralmente faz um vlog já mostrando o processo junto, mas já com o resultado final. Você tá entendendo? Vamos supor, vlog de reforma da cozinha. Geralmente ela mostrando como começou o processo da obra e aí ela deixa aquele, né, você ali naquele suspense e no próximo vídeo ela já posta a cozinha feita.
Então, tipo, ela já passou por aquele processo, você tá entendendo? Na sua percepção, na sua ótica, assistindo aquele vídeo, foi muito rápido. Você não pegou, talvez, as 2, 3 semanas, às vezes os 2, 3 meses de estresse que aquela pessoa teve para aquela coisinha ficar pronta, porque ela não postou aquilo. E tudo bem, gente, ninguém precisa acabar postando os perrengues na rede social, não, entendeu? Eu admiro as pessoas que não se expõem como eu deveria me expor menos. Porque eu só me jogo pra debaixo do ônibus aqui, entendeu? Parece que eu sou uma pessoa muito reclamona. E eu sou mesmo. Então a gente tá reclamando aqui. Mas a questão é assim, entre o antes e o depois do Instagram, existe esse processo, né? E esse processo, muitas das vezes, ele é turbulento. Ele é um processo em que raramente as coisas acontecem do jeito que você tá imaginando. Raramente as coisas acontecem como você achou que elas seriam, na rapidez ou, sei lá, no período de tempo que você achou que iria acontecer. E são muitas frustrações que você vai tendo que lidar. E aquele cabo de guerra entre eu quero chorar, mas eu não tenho tempo pra chorar. E eu me sinto muito infantil chorando. Ontem eu chorei mais 4 vezes. Chorei na terapia, falando sobre tudo que tá acontecendo. Eu chorei quando eu vi a merda que o cara do ar-condicionado fez. Eu chorei de novo quando eu descobri quanto que seria pra consertar. E eu chorei de novo por mais alguma coisa. Simplesmente porque eu tava me sentindo sobrecarregada. E aí eu chorei também porque eu tava me sentindo ridícula de estar chorando. Porque eu sei que isso é legal, eu sei que, tipo, eu tenho que estar feliz. E eu tô feliz que eu tô num lugar diferente, que eu tô num apartamento lindo, e eu sei que vai passar. Eu sei. Mas quando a gente tá no período de turbulência, como eu falei, a gente dá uma surtada. E é importante também deixar a gente regular as nossas emoções. É importante a gente deixar os nossos divertidamente apertarem os botões um de cada vez ali, sabe? Não tinha como eu enlatar aquela decepção que eu senti ontem, aquela tristeza, aquela vulnerabilidade, aquele medo que eu senti de, tipo, eu não estou tomando as decisões certas. E será que eu tô tomando passos grandes demais agora? Porque assusta também quando a gente tá sentindo que tá gastando mais do que tá fazendo em um determinado período de tempo, mesmo que isso não seja verdade a longo prazo, entendeu? Mas ver o fluxo de caixa perdendo ali o equilíbrio é desestabilizante, é preocupante. Se você é uma pessoa minimamente financeiramente responsável, você vai entender o que eu tô falando. E eu tenho um episódio inteiro em que eu falo sobre como eu tenho trauma com relação a dinheiro e com relação à dívida, que é uma coisa que eu nunca quero fazer de novo na minha vida. E eu não quero ir pra esse lugar, entendeu? Mas é isso, é um incômodo que vai dando um nó no estômago e uma sensação de que eu sei que não tem muita coisa que eu possa fazer a não ser as coisas que eu estou fazendo, que é continuar. Gente, eu não tenho que fazer. Eu tô gastando muito e tudo mais. Beleza, mas eu preciso de uma cadeira e de uma mesa pra sentar e trabalhar. Eu preciso de um sofá pra sentar na sala, entendeu? Eu preciso sim de uma televisão, porque é 2025 e eu quero ver minha novela, entendeu? Inclusive eu estou chateadíssima porque eu tô atrasada na minha novela, atrasadíssima. Tem várias coisas acontecendo, tô tomando spoiler e eu não consigo ver minha novela, entendeu? Eu preciso de uma cama, anjo. Eu preciso de uma cama. Eu preciso de uma cortina. Você entendeu? São coisas que eu preciso. Então, assim, eu vou continuar comprando essas coisas, porque é óbvio. E eu também, porque graças a Deus eu tenho condições de fazer isso, mesmo me sentindo ali mais vulnerável nesse momento. E acreditando que, tipo, cara, é isso. É acreditar que as coisas vão dar certo porque eu vou fazer dar certo. As coisas vão dar certo porque eu sou doida, entendeu? E eu não vou parar até eu ter certeza que vai dar certo. Isso é uma coisa que eu até conversei com a minha psicóloga, porque ela falou que ela acha que, por um lado, isso é muito legal, né, da minha personalidade, de resiliência, de olhar para um problema e falar, beleza, como é que a gente resolve isso aqui? Porque eu sou essa pessoa, eu pulo direto pra como que resolve, porque eu odeio ter um problema. Então eu preciso resolver ele o mais rápido possível. Só que nessa velocidade que eu quero que as coisas sejam resolvidas, o que acontece é que o meu nível de tolerância para frustrações quando as coisas não estão sendo resolvidas na velocidade que eu preciso na minha cabeça que elas sejam resolvidas, ele é muito baixo. O meu nível de tolerância fica muito baixo. E aí eu fico uma pessoa sensível demais. Eu fico vulnerável demais aos problemas que vão aparecendo. E aí eu choro, aí eu entro em pânico, aí eu grito com alguém, aí eu baixo o clima, aí eu fico reclamando pra caramba, aí eu fico vibrando naquela energia negativa. E eu não sei, eu tenho essa coisa de que eu sinto que o universo tá testando. Ele tá me testando agora, eu não sei explicar. É muita coisa de leonina isso, né? Achar que o universo decidiu fazer várias coisas acontecerem pra testar, porque você é protagonista. É assim que a minha cabeça funciona. Eu sinto que eu tô em provação divina,
entendeu? E que a aprovação é, sim, vai dar errado aqui. Não, você não vai conseguir isso agora. Isso aqui vai dar certo, mas não agora. Isso aqui vai ficar bom, mas não do jeito que você quer. Isso aqui. E é me testando, me testando. E assim, eu vou te falar que eu tava indo bem por uns 4 ou 5 dias. Aí no sexto já desandou, entendeu? Que foi quando ontem realmente foi a cereja do bolo, aquele ar-condicionado. E aí, nessa também, que ela estava conversando na terapia, de eu ter essa coisa de que eu preciso resolver, 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 eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Eu tenho dificuldade de assumir que eu tô me sentindo sobrecarregada. Então, por exemplo, eu tenho amigas maravilhosas que já mandaram milhares de mensagens falando, amiga, como eu posso te ajudar? E eu nunca sei de responder. Eu não sei, porque eu sinto que eu preciso fazer tudo sozinha, porque eu não quero ser inconveniente. Aí já falaram, ai, não faz um chá de panela. Ai, mas ai, poxa, eu vou ficar pedindo coisa pros outros. Ai, acho chato. Aquela coisa de não querer ser inconveniente, sabe? Do traço da pessoa perfeccionista que nunca quer atrapalhar o outro e que acha que precisa resolver tudo sozinha. Óbvio que isso, por exemplo, já gerou estresses no meu casamento. Porque aí eu começo a brigar com o Steve. Porque eu fico extremamente irritada, porque eu fico extremamente nervosa, porque eu tô mega sobrecarregada, mas eu também não falo aonde ele pode ajudar, o que que ele pode fazer, porque eu acho que ele não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Só que, detalhe, aí vem o plot twist da otária aqui. Otária, no caso, eu. Se ele tivesse vindo com o cara do ar-condicionado, enquanto o cara do ar-condicionado ficou lá me enrolando, porque eu sou mulher, ele olhou pra mim, ai, Dondoquinha, Zona Sul, olha o tamaninho dela. Olhou pra mim, viu um caixa eletrônico, viu um Pix humano. Se o Steve estivesse aqui, mesmo com o português enrolado dele, ele sempre trabalhou com construção. Esse é o background dele lá dos Estados Unidos, sabe? Trabalhar com construção, enfim, todo esse lado. Então, se ele tivesse explicado pro Steve o que ele estava querendo fazer, o Steve teria feito perguntas mais inteligentes e ele provavelmente teria falado: não, mas isso aqui é esquisito demais, peraí, a gente precisa de uma segunda opinião. Mas o Steve não tava aqui. Por quê? Porque eu achava que não, o Steve não vai entender nada, o cara vai ficar falando que ele carioquês, ele vai falar de tubulação, o Steve não vai entender, eu resolvo. Parabéns, querida, resolveu muito bem, resolveu igual a tua cara. Ou seja, voltando pra metáfora que eu tô fazendo aqui do avião em turbulência, primeira coisa que a gente tem que fazer é botar a máscara na gente mesma, olhar pro amiguinho, botar a máscara nele e ver o que você precisa fazer a seguir. E dependendo do próximo passo, o seu coleguinha que já está com a máscara também, ele vai precisar te ajudar. Você talvez não consiga abrir aquela porta sozinha. E você precisa de ajuda pra abrir a porta sozinha. Quer dizer, alguém abrir a porta, tendo aquele avião. E às vezes, cara, pode ser que você seja a pessoa que precisa que alguém te coloque a máscara. Entendeu? Eu sinto que muitas das vezes eu parto do princípio de que eu sempre sou a pessoa que eu preciso botar a máscara em mim primeiro pra depois ajudar alguém a botar a máscara nele ou nela. Mas a real é que talvez eu precise me deixar ser a pessoa em que outra pessoa bota a máscara de vez em quando, sabe? É muito difícil pra mim. Eu cresci com pais muito amorosos, mas eu também cresci sentindo que eu precisava ser muito independente. Coisa de irmã mais velha. Quem é filha mais velha vai entender exatamente o que eu tô falando. E no meu caso, a minha diferença pro meu irmão era muito grande, eram 7 anos. Então, quando eu tava com 7, a minha mãe tava cuidando do meu irmão ali, aí eu então ficava na casa da minha avó, da minha tia. Ele recebia mais atenção ali, porque ele era um bebê. E não tô culpando a minha mãe aqui, gente, não tô, entendeu? Tava todo mundo fazendo o melhor que podia, com o que tinha. Só que a minha mãe olhava pra mim e ela pensava: ah, minha filha é tão responsável, olha que linda, conseguindo fazer as coisinhas dela sozinha, não preciso nem pedir. De fato, eu não precisava pedir, eu me resolvia, entendeu? Eu fazia o que eu tinha que fazer, ninguém precisava me mandar fazer dever de casa, ninguém precisava me mandar escovar o dente, ninguém precisava. Não, já tava tudo feito, relaxa. Eu Fica aí, cuida dele aí que eu me viro sozinha aqui. E isso foi passando pra minha vida. E isso, por um lado, é legal, porque eu sinto que eu sou uma pessoa de muita iniciativa, e mesmo sendo ansiosa e medrosa, eu ainda assim encaro e banco de querer fazer as coisas que eu quero fazer, entendeu? Mesmo com medo, eu vou lá e faço. Mas, ao mesmo tempo, enraizou em mim essa sensação de que, amigas, puta que pariu. Desculpa, perdi o fio da meada, você não deve estar entendendo nada, mas é porque, de novo, meu celular esquentou, não tô entendendo, não tá mais quente. Eu tô perdendo o fio da meada, eu quero terminar esse episódio, não tem outro dia, eu não tenho psicológico pra terminar outro dia. A gente tá muito, assim, no piloto freestyle aqui, tá? O que eu tava falando é que, ao mesmo tempo que eu sinto que eu sou uma pessoa que eu, desde criança, sempre senti que, tipo, ninguém vem me salvar, eu sempre tive muito isso enraizado dentro de mim, e eu ainda assim acredito que, no final das contas, quem tem que querer as coisas é você,
sempre somos nós que precisamos querer as coisas e fazer acontecer, ninguém de fato tá vindo salvar a gente, ainda assim a gente pode pedir ajuda. Talvez tenha alguém que vai vir não pra salvar, mas pra ajudar com que a gente se mantenha vivo, sabe? E mais do que se manter vivo, que a gente se mantenha vivo e feliz. Então, talvez, se você estiver passando por um momento de turbulência, é importante você refletir se você é a pessoa que precisa botar máscara primeiro com calma, entendeu? Surtando, mas com calma, e depois sim botar a máscara no colega, ou se você é a pessoa que precisa também parar, confiar que a pessoa que tá contigo vai botar a máscara ali em você, porque se a gente perde a fé de que as pessoas ao nosso redor podem contribuir com a gente de alguma coisa, então a gente só acaba se sentindo mais sozinha, o que é um problema pra mim. Eu me sinto sozinha. Inclusive, acho que é o segundo episódio mais ouvido do podcast inteiro, é o episódio chamado Eu Me Sinto Sozinha. Então, muitas de vocês, eu acho que se conectam com esse sentimento, mas às vezes a gente se sente sozinha porque a gente, talvez por, sei lá, questão da nossa personalidade, ou porque a gente já se ferrou com outras pessoas antes e a gente ficou meio calejado, mas a gente acaba não dando tanto crédito para as pessoas ao nosso redor, tanta confiança como às vezes elas merecem, entendeu? No mais, é importante a gente lembrar que períodos de turbulência, eles sempre vão existir. A vida é assim, esse avião louco que é a vida. A gente sempre vai estar passando por períodos assim de turbulência. Nessas horas a gente vai afivelar os nossos cintos mesmo e respirar fundo e seguir as instruções. Seguir o manual de instrução passo a passo. Que aí vai depender da situação em que você tá. Então, se você tá no olho do furacão, no seu relacionamento, você tá passando, sei lá, por um término, qual é a próxima coisa que você pode fazer por você ali? Entendeu? Nesse caso, é um caso talvez de você, por um lado, botar máscara em você, que se permitir chorar, né? Claro que você vai ter um momento de surto de se permitir chorar e sofrer, mas ao mesmo tempo, sei lá, talvez viajar, talvez encontrar suas amigas, então talvez elas sejam as pessoas que vão botar uma máscara de oxigênio em você ali um pouquinho, encontrar um hobby novo, encontrar as coisas que você gosta, que você deixou de lado naquele relacionamento, ou então você tá passando por uma mudança de transição de carreira, então o próximo passo é, sei lá, alinhar com você mesma quais são os empregos que te dão curiosidade de tentar. E aí começar a mandar currículo. Eu sei que é muito tentador a gente só querer surtar e a gente só querer reclamar e a gente ficar batendo o pé igual criança. Todo mundo tem uma criança dentro de nós, assim, não, essa coisa de que adulto tem tudo certo, não é verdade. Todo mundo tem esse lado mais infantil que aparece, né, principalmente em épocas em que a gente tá frustrado. Mas se a gente só consegue ser feliz quando tá tudo do jeito que a gente imagina que tem que ser, tudo tem que estar perfeito pra gente estar feliz, então isso não é felicidade, isso é controle. E não dá pra gente ter controle absoluto sobre tudo na vida, principalmente momentos de turbulência. Momentos de turbulência são momentos de surtar um pouquinho, parcelado, doses homeopáticas, dar aquela choradinha no banho, dar aquela reclamada com a pessoa que mora com você ali pra desabafar, fala com uma amiga, mas ao mesmo tempo, ok, disso tudo que tá acontecendo, isso aqui eu não tenho controle nenhum sobre, isso aqui já foi, já era, o que eu posso fazer agora a partir dessa situação? Tá, isso aqui eu posso fazer, então isso aqui eu vou fazer. Isso aqui eu até poderia fazer, mas eu posso pedir ajuda. Essa pessoa aqui eu tenho certeza que vai me ajudar se eu pedir, e ela vai fazer até talvez melhor do que eu, então essa aqui eu vou delegar. É meio que virar um pouco de gerenciador de caos, entendeu? Uma gerenciadora de crises ali, em momentos de turbulência, e confiar que vai passar. Porque do mesmo jeito que a gente vê aí no Instagram que existe esses antes e depois, né? De tudo, antes e depois de dieta, de obra, enfim, de mudança. A vida também tem os antes e depois, né? É só você pegar como que tava a tua vida 5 anos atrás e hoje. Já dá pra perceber antes e depois em várias estratosferas. Várias. Minha vida 5 anos atrás era nos Estados Unidos e agora é aqui no Brasil. Ou seja, só um antes e depois. Mas caraca, se tu pegar o processo que foi entre sair dos Estados Unidos e voltar a morar no Brasil, eu passei por 1 milhão de turbulências. E o legal é pensar que eu sobrevivi a todas elas. Eu sobrevivi, eu aprendi, eu ajudei, eu fui ajudada e eu criei novas camadas para a pessoa que eu sou hoje em dia. Então, se você tá no olho do furacão que nem eu, surta, mas respira fundo. Lembra que você pode pedir ajuda e pensa que essa turbulência também vai passar.
esse avião uma hora vai pousar em algum lugar e você vai poder respirar aliviada até ele arrancar voo de novo para novos ares e alcançar novas atmosferas que vão ser muito emocionantes. E aí, quando você estiver lá em cima, vai ter turbulência de novo. O legal é pensar que o período de turbulência é o período da vida te chacoalhando. É a vida te botando ali em movimento para você dar uma sacudida, sair desse lugar que você tá. E é quase de verdade, eu acredito que é o universo testando a gente, falando: beleza, agora as coisas vão ser assim. O que que tu vai fazer com isso? Eu confio que você vai tirar o melhor da situação. Eu confio que você vai conseguir não só superar isso, você vai resolver isso de uma maneira muito melhor, você vai dar a volta por cima e você vai alcançar um novo nível na sua própria escadinha de vida, não comparada com a do coleguinha, mas na sua própria escadinha de vida, que você não conseguiria de outro jeito. Você não faria isso se não fosse esse chacoalhão. Usa esse momento de turbulência para olhar para aquilo, nem que seja com raiva, e falar: eu vou fazer dar certo porque eu sou doida. Eu não vou parar até dar certo. Entendeu? Usa isso para você. Sabe? Se você não estiver conseguindo vibrar no eu aceito, agradeço, recebo. Se você não tá conseguindo fazer isso, que você tá estressada, tá nervosa, então você olha para aquilo e fala: beleza, eu vou conseguir fazer isso. Watch me. Olha eu aqui fazendo, entendeu? Essa sou eu aqui fazendo. E daqui a um ano a gente vai voltar nesse episódio aqui, setembro de 2026, e a gente vai falar junto. Caraca, minha irmã, tu passou mesmo por aquela turbulência e tu voou alto depois disso. Manifestando, né, amigas? Manifestando. Enfim, um episódio curto, um episódio caótico, um episódio que eu espero que tenha dado certo, porque esse áudio aqui sabe-se Deus. Se você gostou desse episódio, compartilha com suas amigas, divide a palavra aí. Eu tô terminando esse episódio rápido antes que meu celular exploda, aparentemente, porque ele tá tão quente que ele vai explodir. Comenta aqui, passa a palavra para as outras amigas aqui no Spotify. E é isso. Até a próxima semana, amigas. Se Deus quiser, mais calma. Beijo, luz. Tchau!